Fala, turma, episódio 196 na área, agora sim. Estamos rindo que a gente fez uma gravação, eu falei o número errado, gente. Aí voltamos agora com o número correto. 196 histórias que inspiram. E o nosso convidado de hoje tem uma história muito bonita. Ele circula pelo meio do futebol, vai pela gastronomia, depois ele vem pro sushi e vem seguindo uma história muito bonita no ramo do empreendedorismo. Nós vamos falar com ele daqui a pouquinho, porque primeiro eu quero dar um boa tarde, boa noite, um bom dia pro meu pretinho. O Lin tá do bueno, meu nego. Tu viste como é que é as coisas de destino, não adianta. Porque essa gravação, pra você que tá assistindo aí, ela começou um pouquinho antes de eu poder chegar aqui. Ela começou 20 minutos antes e eu não ia chegar. E aí tu eu ligou? Liguei pros caras, digo, dá um corte lá. Corta a luz. Meu sobrinho tava ali, tu viste no interruptor, ele desligou. E aí agora começou. Pô, não, sensacional. Já posso começar agradecendo a Unesco? Deve. A nossa universidade, né? Você pode fazer no modelo universidade gratuita, dependendo do curso que você quer fazer, se for presencial na Unesc, no modelo híbrido, ou no modelo 100% online, que é o que eu vou fazer, porque hoje não consigo estar lá. Tu tá fazendo híbrido, né, Pretinho? Eu tô fazendo duas vezes semana presencial e o restante online. Restante online. Show de bola. Diego tá na segunda. O cara, quando fala assim, agora eu tô na minha segunda graduação, Não, a minha ideia é não parar de estudar. Depois eu quero fazer mais uma coisinha ainda. Já tá na minha cabeça aqui, ó. Tem alguém que tá te inspirando a fazer isso? Luciane Sereta. Não tem como. A nossa reitora magnífica e disruptiva. Um beijo pra Já quero falar pra você também que você tá vendo dois QR Codes que vão ficar alternando aqui na tela, né? Um é do Guto, nosso parceiro, tá de aniversário hoje, tá? É hoje? Convidou Augusto Viana. Convidou pra ir comer no Gauchão meio-dia. Eu digo assim, pô, não dá, cara. Tem que ir lá buscar o Pedro, levar pra escola. Mas tava lá a tropa, tava todo mundo lá. Foram tudo no Gauchão hoje? Neno, todo mundo lá. Meu Deus do céu. E também o QR Code da Dani Cone, que é a nossa educadora financeira, o fator mais riqueza, para você saber aonde que tá os furos do balde das suas finanças em casa. Que aquele furinho no balde, a água sai bem pouquinha. Mas se deixar muito tempo vazando água ali, uma hora seca o balde. Tem que tomar muito cuidado com esse buraquinho, tá bom? Bom, o nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos que ele. Fabiano Ruskowski. Acertei? Boa tarde. De primeira, hein? E outra coisa, ó, já vou dar um recado, tá? Não é russo, é polonês. Né? Pegou o tema certinho. Não, agora eu não esqueço mais, rapaz. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, Diego. Obrigado, Chicão, também aí pelo convite. Vai ser um prazer estar conversando com vocês hoje à tarde. Tu falou que o Chicão é o teu zagueiro, mas foi pro time errado. Pô, meu zagueiro podia ter ficado no meu time, quis ir no contrário, né? Pegou eu, o Beto Cachoeira ali. Ui! Não, mas vou te falar um negócio. Pedreira, hein? Vou me defender, posso? Deve. Eu fui escolhido. Os caras assim, ó, tem uma pelada. Tu não era professor? Tem uma pelada lá sábado, é só jogador e tal, lá no condomínio do Fabiano, ele que organiza, tal. Eu disse, não. Se tiver uma brecha, eu vou. Aí o Guto passou aqui, me buscou e a gente foi. Chegou lá, tu sabe que eu sou aquele caroneiro legal, né? Eu não toco a música do carro, eu não baixo o vidro, eu não peço nem pra parar pra ir no banheiro. Deixa assim. É assim, né? Sim. Eu cheguei lá e digo, ó, gente, o uniforme que me der, o time que me colocar, eu tô dentro. E aí foi o pessoal que escolheu. Mas é uma pelada muito, uma saudade, inclusive, legal, tá? né? Saudade, muito legal. legal. Esse dia ali com o pessoal mesmo, pô, era uma turma bem legal. Vamos tentar voltar a fazer isso aí. Crispim, o Cândido, o Cândido tava no meu time. Crispim, Cândido, Beto Guto, Cachoeira, Beto, tinha o Só boleiro. Sueliton. Sueli, cara, é uma pelada muito... Só boleiro. Sábado de manhã, tinha uma carne depois. Lá fazia uma carninha, depois saiu um batuquinho lá. Mano, tudo que eu amo, cara, não me deixa de fora dessa barca aí quando tiver, tá? Qual é a tua posição? Eu sou centroavante, né? Aí eu e o Beto é uma briga, tá? Eu porque dei uma afastada e deixei ele no Isara, senão... Eu não sabia que aqui jogava, ó. Não, imagina. Não, começou lá, eu digo assim, a primeira bola dominou, balançou, eu disse assim, opa. Aí tem base. Não, isso aí ainda bem que ele não joga perto de mim aqui, joga lá do outro lado. Jogou com o Ronaldinho Gaúcho, quer saber o quê, rapaz? Brincadeira, né? Já vou começar nesse lance do futebol, da tua infância, Fábio, para conhecer um pouco mais da tua história. A bola já começou contigo novinho. Para 9 para 10 anos ali, né? Comecei a entrar nas escolinhas, tipo, fui bem influenciado por um primo meu, que era o zagueiro Luciano, que jogou no Grêmio, né? Então, como ele já estava mais à frente, assim, eu comecei a frequentar ali, né? Então, até os 26 anos aí, fiz categoria de base ali no Grêmio, depois passei por São José, Cruzeiro, aí profissionalmente ali, voltei para o São José e no 15 de novembro de Campo Bom, né? Que a gente foi para quase final da Copa do Brasil. E depois ali com 26 para 27 anos ali, devido a 3 lesões de ligamento cruzado ali, eu realmente não consegui jogar mais. Meu apelido já era DM, né? Já era DM? O pessoal, nos últimos 3 anos, acho que eu joguei 4, 5 jogos, daí já não... Daí já dá uma desanimada também. Recebi meu pai dava aula de radiologia numa universidade, né? E tinha uma bolsa de estudo.
e me ofereceu, assim, né? Ó, não quero te influenciar, mas se tu quiser, tá aqui. Eu mesmo já não estava, né? Já não estava contente. Já não estava contente, assim, né? Principalmente quando tu vem de clubes maiores, depois vai mais pro interior, assim, tu sente a dificuldade, né? E daí eu falei, não, vou estudar, que é o que eu busco, né? Aí acabei me formando em radiologia e seguimos aí. E tu ficou na radiologia por quanto tempo? Há quase 5 anos. Pô, bastante tempo. Daí trabalhava em hospitais, né? E nesse processo eu conheci uma menina que os pais delas tinham comércio no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Rosário do Sul, fronteira lá. E numa dessas idas para lá, eu sei que faltou tipo um funcionário, a gente começou meio que a ajudar e começou mais seguido, eu comecei a achar bem legal, né? E aí foi onde começou esse meu pulo pro ramo da gastronomia, E né? que negócio que eles tinham lá? Então, era uma empresa bem familiar, né? Eles tinham uma casa e nos fundos da casa, assim, numa garagem bem grande, eles tinham, assim, vendiam pizzas congeladas, salgadinhos, só que era uma coisa, assim, que fazia fila, movimentava, assim... Ia todo mundo pra lá. Nossa, muita coisa assim, sabe? Eu me lembro que eles, tipo, na época eles guardavam dinheiro na caixa de sapato, assim, chegava a guardar 2, 3 caixas. Eu falei, nossa, não tinha noção de comércio assim, né? Só que eles eram, tipo, desorganizados, aquela coisa que trabalhava a tia, prima, não tinha aquela organização. Só que eu enxerguei, nossa, imagina isso aqui é ajeitado, né? Todas essas pessoas, imagina se tu agrega mais algumas coisas, né? E uma certa vez, assim, os pais delas fizeram uma proposta. A gente já tá cansado de trabalhar, quer ficar mais na fazenda, vocês não querem assumir isso aí para vocês terem um pouco mais de qualidade de vida, porque como eu trabalhava em 3 hospitais, eu virava 36 horas direto, né? E nesse dia mesmo eu tinha dormido na direção, assim, e ela contou, né? Daí foi engraçado que a gente chegou na casa de madrugada, assim, ele falou assim, a gente estava dormindo, daí a menina brincou assim, o Fabiano também, né? Porque deu umas 2 piscadas, né? O Fabiano também que bola. E pior que foi engraçado que uma das maiores pontes que tem é aquela de Rosário do Sul, que eu acho que é mais de 1 quilômetro de extensão, né? E foi bem na ponte, sabe, cara? Só que ela também não deu uma piscada, foi, daí foi onde eles falaram, pô, essa vida de vocês não tá legal, porque vocês não pegam... Isso aí no Rio Grande do Sul? É. Porque o Diego falou que jogou no Grêmio, jogou no... Eu sou natural de Porto Alegre. Porto Alegre. Então tudo esse desfeche aconteceu lá. Isso, tudo em Porto Alegre. E daí ele aproveitou essa brecha, pô, porque vocês não vêm mais pro interior, tem uma qualidade de vida maior, né? Vocês tocam aqui. E daí me deu assim, Daí na volta a gente voltou conversando e eu peguei conversando com vocês, aquela coisa de pressentimento, sabe? Enxerguei um negócio e disse, vou meter os pés e vou ir. Aí saí dos 3 empregos que eu tinha na área da radiologia, né? E resolvi ir para Rosário do Sul, né? Daí, paralelamente nisso, como a gente estava numa negociação, tudo, eu tinha um amigo meu que eu conhecia da época do Grêmio, que era o Cristiano Formiga, que jogava no Benfica de Portugal, e lá eles estavam interessados em abrir uma pizzaria. E a esposa dele mexia já com gastronomia, eles tinham alguma coisa. Eu falei, cara, vou aproveitar e fazer uma viagem lá, para não descartar essa possibilidade também. Entender né? mais, né? E já vou aproveitar para me aprofundar, porque o nosso intuito era abrir alguma coisa assim de padaria, de confeitaria, e Portugal é muito forte, assim, dos pastéis de Belém, de bastante coisas diferentes, né? E no fim eu fui para lá, fiquei acho que 1 mês e pouco, voltei com bastante novidades, assim, foi onde eu startei a parte de gastronomia, nesse meu primeiro contato com um restaurante. Quantos anos isso aí? Eu vou fazer 11 em Criciúma há 13 anos atrás. E qual que é o, assim, porque aqui por ser interior, na nossa região, tem muito aquele negócio assim, ó. O Fabiano montou um restaurante, deu certo, tá prosperando. Opa, acho que eu vou montar um também. As pessoas pensam muito isso. E surgem muitos novos restaurantes. Mas os restaurantes não conseguem se perpetuar. E todos os negócios que tu montou aqui na cidade, todos eles performaram sempre em alta performance. Tu é um cara que tu é conhecido por ter restaurante de primeira. As pessoas querem ir no teu restaurante, querem ter uma experiência lá. O que tu atribui isso aí, cara? Bem oportuna a tua pergunta, Chicão. É uma das qualidades que eu vejo que eu tenho, né? Eu sou um cara que a gente falei, eu procuro pensar micro, mas sempre enxergar macro, né? E depois eu vou voltar um pouquinho na história, como eu parei em Criciúma, mas um dos principais motivos que eu vim para Criciúma foi porque eu vi um grande potencial, né? Só que eu via que, como tu mesmo falou, parece que as pessoas apenas copiavam, né? Meu primeiro estabelecimento aqui foi no Comida Oriental,
E o que eu mais senti falta era assim, tu entrava nos restaurantes e nada te identificava que tu estava comendo uma comida oriental. Desde as cadeiras, da decoração, parecia que tu estava... Que faz uma diferença gigante. Matemática, né? Não que tu vá, mas a minha proposta sempre foi, tipo, né, no restaurante que eu tive o primeiro a ter uma imagem de geisha, de servir em barquinhos, em ter folhagens, arquiteturas que remetem ao Japão. Legal. Então, são coisas assim que eu vejo que às vezes falta assim, criatividade, inovar, fazer coisas diferentes e não apenas copiar, né? Porque o pessoal, é aquele ditado, né? Todo mundo quer ser o leão até ter que entrar na selva e fazer o que ele faz, né? Então o pessoal, olha, aquilo ali deu certo, tem fila de espera, acha que não, né? Então ele perpetua até um ponto, né? Depois eu acho que se tu não te inovar, não buscar coisas diferentes, eu acho que tu fica ali num setor de comodismo e não evolui, né? E eu vejo que, assim, principalmente cidades mais do interior, por exemplo, eu venho de Porto Alegre, já morei em capitais maiores, lá abre muitas coisas, tem muitas possibilidades, mas aqui, em cidades pequenas, não. E um motivo também de eu vir para cima, que como eu abri lá no interior, eu vi que eu era o único que fazia sushi, eu era o único que tinha café expresso, eu era o único que tinha chopp, então se torna mais fácil tu te destacar. Só que tem poucas pessoas que têm a coragem de inovar, de fazer o diferente. Seu primeiro, né? Que nem eu falei. Cheguei lá, ninguém tomava. Só, o pessoal do interior só acostumado a tomar café de saco, como se diz. Pô, pagar um valor X para tomar um copinho de café. Comecei a dar de graça, daqui a pouquinho aquele passinho atrás para dar na frente, né? Isso, então, plantar. E uma coisa que eu sempre notei, assim, que na parte do sushi, dos restaurantes, o pessoal pensava só visar o lucro. Aí eu falei, não, cara, eu quero que o cara fale assim, ó, é caro, nem que eu vi uma vez por mês, mas vale a pena ir ali. E vai recomendar. Vai dizer, cara, não vai lá. Então, a minha proposta, assim, vou te falar, às vezes não sai como a gente quer, assim, até questão de números, tudo, mas eu nunca baixo o meu valor e nunca mexo na minha qualidade. Se eu posso dizer que foi uma característica desde que eu tô aqui há 12 anos. É uma coisa inegociável para ti. Eu nunca baixei R$1 o valor de todas as casas que eu passei, né? Posso fazer uma promoção, oferecer alguma coisa. Agora, baixar pontual, valor ou perder qualidade, trabalhar com coisa inferior, eu não faço. Eu perco, mas a minha qualidade vai ser sempre o mesmo. Porque é o que eu busco, fazer algo diferente, alguma coisa inovadora. Eu acho que um dos motivos de ter dado certo é ter buscado algo diferente. E como é que o sushi em si apareceu na tua vida, cara? Então, daí quando eu estava nesse processo lá em Rosário do Sul, a gente fez um empreendimento que estava super legal, né? Começou com cafeteria, com padaria, daqui a pouco a gente já fez uma choperia e começou a servir janta e começou a virar uma proporção bem grande, né? E daí eu tinha meu melhor amigo ali, era um médico, que ele vinha toda semana para Porto Alegre para operar, e ele tinha um avião próprio. Então, para não deixar no aeroporto Salgado Filho, a gente descia em Eldorado do Sul, que era uns 15 quilômetros, que era um aeroclube, que lá ele não pagava nada para deixar o avião. E ele tinha um carro que o meu pai era aposentado, pegava o carro dele, ia levar ele no hospital para operar, e enquanto ele fazia cirurgias eu ficava curtindo a minha família. Porque como a gente morava a 400 quilômetros, sou muito apegado à minha família, meus pais, era o momento que nós tínhamos, né? E daí eu vinha toda semana, assim, né? E numa dessas vindas ele falou, vamos no mercado público que eu quero comprar umas coisas para minha esposa, que ela pediu. E lá quando a gente sempre falava em comer sushi, e quando a gente queria comer sushi, a cidade mais próxima era quase 200 quilômetros para comer sushi. E a gente tinha que andar. Ele disse, cara, tinha uma placa lá, aprenda a fazer sushi, no Sushi do Seninha. Nunca esqueço, que até hoje é meu amigo. Sushi do Seninha. Sushi do Seninha. Daí ele disse, cara, vamos fazer esse curso aí pra gente poder fazer em casa, que a gente tinha lá, tipo, toda semana a gente fazia uma janta na casa de um casal, né? Ele disse, cara, vamos aprender, vamos fazer sushi. Eu, vamos, né? E eu já gostava, né? E sempre gostei da gastronomia, né? A família do meu pai eram de 12 irmãos e meu avô escolhia 11 para ir para a roça e um ficava para ajudar minha avó a fazer a comida, a bolo, e meu pai sempre é o que ficava. Até hoje, meu pai Ele curte a parada. Cozinheiro de mão cheia, assim, sabe? Até hoje ele cozinha muito mais que a minha mãe. Então eu sempre gostei, assim, de cozinhar, né? E deu, cara, eu quero fazer esse curso aí que eu adoro fazer sushi, vai ser legal, né? Aí no fim ele até escreveu a gente, mas chegou no dia ele não pôde ir. Daí ele falou, agora tu vai, né? Daí ele até tinha um piloto lá, mandou lá só para fazer o curso e assim, foi muito, muito legal, né? Daí eu até
Uma coisa assim que chamou a atenção, que esse Seninha, que era o dono de vários restaurantes, que era o que dava o curso, né? Quando eu comecei a fazer, assim, ele falou assim, cara, por que tu tá fazendo esse curso, né? Eu disse, não, para aprender. Não, mas tu já faz? Eu disse, não, primeira vez que eu tenho contato com isso. Eu disse, pô, cara, tu faz as coisas até mais rápido que os meus próprios funcionários lá. Tu já tinha uma habilidade contigo na parada. Não sei se era, né? A gente não sabe falar se é dom, o que era, mas, tipo, me identifiquei. Tipo, ele explicou uma vez, eu fiz assim. Pegou fácil. Tipo assim, eu já tinha feito. Só pode ser dom. Sabe Minha mulher já me explicou 10 vezes como faz as coisas lá, eu não esqueço. Daí eu botei... Se uma vez ele já pegou, é dom. Eu fiz com naturalidade, assim, ele falou, cara, por que tu tá aqui? Eu disse, não, pra aprender. Eu disse, não, cara, tu fez super rápido, tá todo mundo ali nem tá fazendo. Eu disse, não, cara, eu fiz simples assim, né? Eu disse, cara, tu tem um... Daí, depois no final, resumindo, no final do curso, cara, tem um baita de um potencial e coisa. Eu disse, não, mas já tenho o meu comércio. Eu disse, cara, então bota isso aí no teu comércio. Bota um sushi lá. Ele meio que foi um incentivador, né? Mas daí ficou por ali, né? Aí, resumindo, aí a gente fez um sushi na casa desse médico, né? Foi o teu primeiro? Foi o primeiro. Todo mundo adorou, gostou, né? Ó, tu não foi no curso, mas tá aqui, ó. Valeu o teu investimento de ter me levado lá. Me levou de avião. Daí, só que eu falei assim, cara, sushi dá muito trabalho. O pessoal assim, olha assim, mas, cara... Tá louco, rapaz. Fui inventar de fazer umas 2 vezes em casa, passa uma cagança. Tu faz a tarde toda e é 1000 louça. É trabalhoso. Eu falei, cara, o próximo vamos fazer lá no restaurante... no final de noite, assim, quando não tiver mais ninguém, por causa que lá tem uma estrutura maior de restaurante que cozinha, assim, doméstica, né? Uhum. E eu lembro que assim, da última vez eu fui fazer e tinha uns 2 casais ainda que estavam no restaurante, só que como já estava pronto, a gente sentou numa mesa e começou a comer ali. E a guria era dona de uma academia, no outro dia, tipo, espalhou na cidade que eu recebi, tipo assim, umas 10 ligações no outro dia, quando é que vai ter sushi, quando é que vai ter sushi? Daí me deu um estalo, né? Eu falei, opa... Me surpreendeu. É o caminho que todo mundo fala, né? Vender primeiro pra depois montar um negócio, né? E daí você diz, se tá vendendo, pode montar que vai dar certo. Daí eu peguei o telefone, ô Seninha, cara, eu fiz um sushi aqui que tá todo mundo perguntando. Disse, cara, mete o peito, cara, é pra te fazer. Eu disse, tá, mas eu não tenho experiência pra abrir um restaurante, tenho pra fazer pra uns casais de amigos, né? Sumo também, né? Daí aquela coisa que eu sempre falo, né? Só quem já foi ajudado sabe o poder de ajudar. A coisa da chamada gratidão, que eu acho que falta muito hoje em dia no ser humano, né? E eu me lembro que esse Seninha foi o cara que me estendeu. Cara, eu vou pegar um dos meus sushi mans, vou ver o dia que ele tá de folga, dá um valorzinho legal. Cara, vem aqui, pega ele, pega o peixe e vai lá, que ele tem mais experiência. Tu tem lá 10, 15 funcionários, vê 5 lá, 4 que tu acha que tem potencial, vamos ensinar e vamos. E foi assim, cara. Uau. E eu pegava meu carro, andava 400 quilômetros até Porto Alegre, comprava uma caixa de peixe, buscava o cara em casa, andava mais 400 quilômetros para fazer o sushi, chegava direto e... fazia, e na volta eu pedi pra ele voltar de ônibus, assim, mas eu, durante, sei lá, uns 4, 5 meses eu fiz toda semana, cara. Toda semana, 400, buscava 400 e voltava. Mas isso, o começo não foi fácil, sabe? Só que ali eu fui me aprofundando e resumindo assim, cara, eu fazia toda quarta, era apenas uma vez por semana, né? Até por conta da disponibilidade do Sushi Man. A gente abria às 7 horas, cara, era 6 horas, já tinha uma fila, assim, de 40 pessoas na... Era uma coisa assim que, tipo assim, foi um estorvo. A gente já era o dia mais aguardado da cidade. E daí foi uma coisa que eu falei assim, cara, aí tá um caminho. Só que bem, né, quando começou a dar muito certo, eu já estava há 10 anos com essa pessoa, a gente teve uma dissolução, não deu mais certo. Separaram. Assim, no casamento, mas ficamos, tipo... Legal. Amigos, toca durante o dia, toca durante a noite e vamos indo. Só que não deu certo, assim, sabe? Chega uma hora que... Aí eu resolvi voltar pra Porto Alegre, né? Aí eu ia... Eu era muito mais próximo do Tinga e do Darley, né? Aí o Tinga já tinha morado no Japão, que ele tinha morado uns 4 anos no Japão, jogado lá. Ele, cara, vamos abrir um sushi. Eu disse, bora. E daí eu já estava vendo o ponto, né? Já estava assim, bem adiantado o negócio. Só que ele recebeu uma proposta para ele abrir um outro empreendimento em Gramado. E ele falou, cara, é um negócio muito grande da minha vida. Não adianta fazer uma coisa pela metade contigo aqui e vamos deixar mais para frente. Só que daí na mesma semana ele encontrou um amigo dele num evento e comentou disso aí, né? Daí o cara, cara, meu sonho é abrir um sushi, tô querendo abrir sushi, só que eu preciso de um cara que entenda lá em... Juntou as peças. Já lá em Criciúma. Ele disse, cara, conheço o Fabiano desde os 10 anos de idade, meu irmão, boto minha mão no fogo e pode, olho fechado. Já comi o sushi dele, é top, cara. E daí ele marcou uma ponte, né? Tinha que fazer um meio de campo até fora do campo. Né? O bicho é bom naquela meiuca ali, ele é danada, né? Que simplicidade. Aquele ali é outro também que tá na minha lista da gratidão, né? E foi um cara que me possibilitou isso aí, né? E no fim, quando eu conversei com esse rapaz, né? Que era o meu antigo sócio, ele fez, cara, Criciúma é uma cidade assim, eu disse, cara, vamos lá ver, né? Já que não tinha dado certo ali. E foi onde eu falei, né, aquilo ali, né, Chicão? Eu vejo assim que
tu fazer uma coisa diferente numa cidade do interior, que não tem tantas opções, é mais fácil dar certo dentro de uma Porto Alegre, né? Uhum. E eu buscava, assim, como eu já tinha, tipo, viajado muito, já tinha, assim, fazia plantão, eu queria uma vida um pouco mais, assim, sossegada, né? E Quando chegou aqui, tu não conhecia ninguém? Ninguém, cara. Sério, cara. Mas Criciúma veio por causa do teu sócio. Isso. E Que daí- ele era daqui já. Não, ele era de Porto Alegre também. Tá. E na época ele era dono do Mar del Rosa e tinha a namorada dele que morava no Morro da Fumaça. Ah. Daí ele vinha todo fim de semana por causa da namorada, né? Só que eles gostavam muito de sushi e era só ser pilotado, né? E não tinha outra opção. E ele falou, cara, vamos... Só tinha o Teijin em Criciúma. Teiji e Saikô. Tá. E eu acho que tinha um expresso, se eu não me engano. Tá, Tinha beleza. 2, no máximo 3, né? Que era sempre cheio. Sempre cheio. Dele, cara, vamos, não, bora. Daí eu, claro, fui na prefeitura, vi plano diretor, fiquei um mês namorando. Vinha todos fim de semana aqui e achei assim, pá, cidade geograficamente, posição, educação do povo, segurança, várias coisas assim que eu achei muito interessante na cidade, só que eu achava carente na área de alimentação. Eu disse, não, aqui eu acho que vai ser importante vir, né? E aí cheguei aqui, cara, não conhecia ninguém, cara. Pra dizer que não tinha ninguém, eu tinha uma prima que eu tinha pouco contato, porque ela já morava há 15 anos em Criciúma, eu tinha visto ela só no casamento dela. Fazia tipo 10 anos quase que a gente não se via, que é a única base que eu mais ou menos tinha, né? E 3 pessoas até gostaria de, assim, né, não quero cometer injustiça, muitas pessoas me ajudaram, mas 3 eu cito fundamentais, foram, assim, que startaram a minha chegada em Criciúma, é o Neguinho, né, um cara que Wagner Negues, Negs. cara que A fera. A fera. devo muito, cara, assim, né, uma amizade sincera, me ajudou muito, assim, de divulgar, de me apresentar para as pessoas, o Celo também, Celo Menezes, Você tá em Floripa agora. em Floripa, um cara que já era de Porto Alegre, apresentava o Planeta Atlântida, aqui também outro cara que me abraçou, e um que eu sinto uma maior falta, que é o Duca, né? Que era auxiliar do Caio Júnior, que faleceu no voo da Chapecoense. Inclusive, eu estava para abrir um sushi coelho em Chapecó. E É Caio, mesmo, cara? É. Caraca. Então é um cara também que eu me lembro que, né, na época ele era auxiliar do Caio, todo dia acabava o treino ali do Criciúma, a gente sentava na obra ali quando estava fazendo, ficava conversando, e ele tinha padarias em Curitiba. A família dele me deu muito conselho, me deu de lições de vida, de empreendedorismo, um cara que eu também Da hora. devo muito. Então, considero essas 3 pessoas assim foram os percussores assim de me apresentar às pessoas, de me introduzir na sociedade, de eu começar a fazer um círculo de amizade, né? E daí eu acabei aceitando o convite e vim em Criciúma Porque definitivo. aqui tem muito disso. Aqui em Criciúma, eu sou corretor de imóveis. Os caras, quando lançam um prédio, eles se preocupam... Cara, quem que vai morar no prédio? Ah, o fulano comprou. Opa, então... Isso aí valida a venda. E tu montar um negócio de alto padrão aqui, que teus restaurantes sempre foram de alto padrão, né? É um restaurante que qualquer pessoa vai. É um restaurante para uma pessoa, para um público específico que já gosta da comida oriental, que quer um atendimento diferente, que quer um ambiente diferente. Não é fácil, cara, acessar essas pessoas, sendo que tu veio de fora. Porque o pessoal aqui também é bem bairrista. Eu ia falar, cara, eu notei muito, né? Eu já morei em algumas cidades, né? E eu senti até hoje, às vezes, eu confesso, assim, até eu ser um cara mais reservado, assim, eu sinto dificuldade, assim, de fazer mais amizades, e eu vejo que o pessoal dá muito valor, assim, eu vou lá no tal lugar porque eu conheço o fulano, e não dá a oportunidade, às vezes, de conhecer um outro restaurante, porque ele só vai naquele ali, ele não se permite, às vezes, né? E eu me lembro, né, na época, todo mundo fala assim, lá no Teiji tem isso. Porque lá no Teiji eles usavam muito as comparações de outros restaurantes, né? Então, eu considero, assim, que um dos maiores desafios foi, primeiro, assim, cara, que o pessoal, queira ou não queira, assim... Posso estar enganado, assim, mas o pessoal assim, pô, os caras vêm lá do sul para abrir coisa aqui. Não, furar essa bolha é difícil. É diferente, por exemplo, hoje se eu abrisse uma coisa em Porto Alegre, pô, eu me criei em Porto Alegre, tenho muitos amigos, aqui eu não tinha ninguém. Então tu já passa por uma desconfiança, será que os caras... Onde é que vem com o dinheiro? Será que é para lavar dinheiro? É para isso? Eu invento várias histórias, né? E para mim, assim, a maior dificuldade era alguém entrar num restaurante que nunca viram a gente, nunca tinham visto a gente, né? Um cara totalmente desconhecido, né? Diferente a família tal, o pai do fulano é o ciclano, sabe? O sobrenome aqui que é bem forte. E eu não, tipo, então eu considero, assim, com mais êxito esse sucesso devido a essa barreira de ter quebrado, assim, de começar do zero, né? Um lugar que era uma igreja, tu fazer um restaurante assim virar referência, né? Foi bem difícil. Então, é uma coisa assim, que eu me sinto bem orgulhoso, junto, claro, com sócios. Na época a gente teve um trabalho em conjunto, né? Mas eu vejo que
esse fator de não conhecer ninguém na cidade ir para uma cidade do interior era uma dificuldade a mais, mas graças a Deus, hoje eu vejo, assim, como tu mesmo falou, eu vejo que o pessoal, assim, me coloca como... o Fabiano tá ali porque é coisa boa, o Fabiano comprou ali porque o Fabiano é bom. Eu vejo que eu tenho essa referência por ter introduzido essa qualidade nos produtos, né? Porque por mais que o negócio seja um CNPJ, é tudo CPF. Então, o teu network influencia muito no negócio que tu tem, independente do negócio que seja. Pode ser um restaurante, um corretor de imóveis, uma agência de publicidade, qualquer coisa. Então, o teu relacionamento influencia pela indicação, pela referência e tudo mais. Então, tu conseguir furar essa bolha realmente é algo que é bem difícil de fazer. E tu conseguiu fazer. E uma coisa assim que eu acredito muito, né? É uma frase assim, que eu me espelho muito, que é 100% das pessoas são clientes, 100% dos funcionários são pessoas, né? Então, se tu não sabe lidar com pessoas, tu não sabe lidar com negócio, com comércio, com nada, né? Então, acho que o primeiro passo, assim, é também tu saber lidar com pessoas. Pessoas é clientes, pessoas é funcionários, é o círculo, né? Porque hoje eu acho que, assim, cara, a gente nunca investiu, assim, muito em publicidade, assim, sabe? Vai sempre mais no... A gente nunca fez uma propaganda, saiu numa rádio ou um jornal, ou foi no boca a boca, né? E o boca a boca é sempre o sincero, né? Porque isso aí eu considero uma coisa assim, que saber lidar com o cliente, saber lidar com os teus funcionários, com as pessoas, é muito importante, né? E como tu falou, uma coisa que ninguém tira da gente é o nome, né? Eu penso assim, pô, lá no passado, se eu tivesse feito alguma coisa errada, não estaria me oportunizando o Tinga, botar o nome dele para mim, ou as pessoas embaixo, né? ajudar o neguinho, cara, Avalizar isso não é qualquer. Então, eu acho que assim, ter honestidade, ser correto, né? Isso são coisas que vêm da minha família, de ensinamento que eu levo, e eu vejo só, cada vez mais eu colho mais fruto mesmo, que às vezes não beneficia a gente, né? Ser correto. Infelizmente, hoje, né, muitas pessoas não vão para esse lado, mas a gente nunca pode perder nossa essência e sempre que a gente for correto, a gente nunca vai se arrepender. Lá na frente, vem a conta e, com certeza, quem planta o bem vai receber o bem. Última vez que eu fui no TG foi contigo, tu se lembra? Sabe disso? Não. Foi, Brito. Foi comigo. Depois do jogo do Cristiano, eu e tu lembra? Teve um jogo mesmo. Foi, a gente foi lá depois, cara. Pô, mas faz tempo, Preto. Pois foi a última vez que eu fui. Então vamos voltar agora. Tinha a sobremesa, era coisa de Oreo, torta de Oreo. Temos que voltar agora. Temos que voltar lá. Porque quando tu veio, montou esse negócio, que é o Madeiru, todo mundo conhece, famosíssimo. E aí tu ficou por muito tempo ali no Madeiru, como sócio, ativo ali, durante muito tempo. E deu certo o projeto teu de fazer algo diferente, com qualidade, como tu falou, decorado, temático. Deu boa. Acredito eu que deu boa. Eu, como cliente, eu digo que deu boa. A tua avaliação também é a mesma? Não, com certeza, né? Que nem eu falei, ali era uma igreja, né? A gente começou do zero, né? Foi um desafio, assim, bem grande. Até porque, assim, o meu sócio não tinha experiência muito na área do sushi, ele tinha mais experiência na área do marketing, assim, porque ele trabalhava mais com festas, com eventos, claro, né? E eu tinha experiência do sushi, mas uma coisa que eu fazia quarta-feira para 50 pessoas. Diferente de abrir uma casa para 100 e poucas pessoas numa alta cidade, né? Então, confesso, no começo, no primeiro ano, a gente errou algumas coisas, né? Que a gente depois foi corrigindo, né? Mas, assim, eu acho que do terceiro ano para cima a gente sempre foi referência na cidade. Quando, né, falava em sushi, era o Madeiru e o Teiji, a gente, né, foi colocado, assim, até assim, por muito bom tempo, assim, era uma referência, né? E eu fiquei nessa sociedade aí durante 10 anos, né? Caramba. E aí tu sai de uma sociedade de 10 anos e, na sequência, tu acaba abrindo para ti uma oportunidade do mesmo ramo, no mesmo segmento. Então, até vou achar oportuno aproveitar para falar, né, no podcast. Às vezes as pessoas até ficam assim, pô, o cara saiu, foi para concorrência, né? Então até é legal contar essa história de como aconteceu, assim, para, de repente, as pessoas que não saibam, né, poder ficar sabendo, né? Real. Na verdade, assim, às vezes tudo na vida é um ciclo, né? E às vezes sociedade, como se diz, nem sempre chega um ponto como um relacionamento, às vezes que satura e tal. Satura, às vezes um quer crescer, um quer estabilizar, um quer fazer uma coisa, e chega um ponto assim que tu vê assim, cara, tá positivo, foi legal, mas tô a fim de ir para um outro caminho. Eu tava pensando já em outra coisa, com sinceridade, que não fosse o ramo de alimentação. Porque eu sempre vejo assim que eu não queria depender só de um segmento de nicho, né? Por exemplo, daqui a pouco dá uma crise no Chile, não daqui tem a pouco salmão, não vem mais salmão, e aí? Eu vou fazer o que da vida, né? Daí eu falei assim, cara, tô pensando em fazer alguma coisa para não depender somente de restaurante, né? E eu comecei, tipo, a pensar.
E eu sempre falo, quando tu pensa as coisas, parece que a energia, o destino vai te colocando, Pensamento né? gera sentimento que gera Uma ação. viagem que eu fiz de uma gravação de um DVD do Guilherme Benuto, com uns amigos nossos aí, a gente voltando de São Paulo com um casal de amigos, eles tinham comprado um apartamento em Porto Belo. E daí eles, cara, vamos parar ali em Porto Belo, eu quero te mostrar o apartamento, porque como a gente andava de jet ski e tudo, né, por causa deles eu comprei um jet ski e tudo, eles, tipo assim, me incentivavam, cara, imagina poder andar de jet aqui, vamos ali conhecer meu apartamento, e a gente entrou na cidade para conhecer o apartamento dele. E eu achei muito legal, eu não tinha noção, assim, de Porto Belo, né. E resumindo, eu pesquisando ali depois apartamentos, eu conheci uma pessoa que me ofereceu um apartamento lá, que eu fiquei bem interessado e essa pessoa pegou e fez uma, tipo assim, conversando, disse, tu trabalha com um restaurante de sushi, né? Eu disse, sim. Ele disse, que legal, a gente vende os prédios, daí eles, tipo, eu me interessei para comprar um apartamento, começou a fazer uma amizade com o dono da construtora e ele viu um potencial que eu tinha de conhecer muitos jogadores de futebol, de artistas, né? De o Charles, o Chororó também me ajudaram muito, né? Continuam me ajudando, o Charles, aí o Chororó também. Né? Então, eu tenho esse acesso, às vezes, aos artistas, tudo, e os jogadores de futebol, assim, todos do Criciúma vão ali no restaurante, o pessoal, assim, eu conheço... Sim. É raro... Tu transita muito bem nesse... né? O dia que a gente foi lá, tinha gente lá. Tinha uns 3, 4 jogadores lá. Maurício liberou, né? Maurício me fala. E geralmente, assim, também quando eu tava na Série A, o pessoal vinha, 1, 2 jogadores já iam jantar ali, porque eu sempre conhecia o pessoal ali, né? Então, eles, cara, por que tu não quer trabalhar com a gente aqui, vendendo os apartamentos aqui, tu conhece esse jogador, pô, a gente não tem acesso aos caras, mas só tu indicar pra nós... Depois deixa que a gente se vira. Daí, cara, comecei a falar com 1, com 2, aí eu falei, teve uns 2 amigos que já compraram, eu falei, opa, me assinalou uma coisa, eu falei, pô, é um mercado que eu acho legal, acho que eu sei falar bem, gosto de imóveis, gostei da cidade, tenho acesso aos caras, é produto bom, a cidade está em desenvolvimento. Jogo do ganha-ganha. Eu falei, pô, achei legal. E daí aquilo ali foi um incentivador de eu chegar e falar pro meu sócio, não quero mais trabalhar com restaurante, vou... E era o meu objetivo principal quando eu saí dali, era ir para trabalhar nesse ramo de construção, de vender, de oferecer apartamentos, né? Só que nesse processo, quando a gente falou, surgiu o TG, né? No meio do caminho. No meio do caminho, que eu já estava no processo de vendo apartamento, tudo lá... E eu, cara, eu falei, só que daí eu falei com o pessoal lá, tipo assim, nem tudo é como a gente quer no processo. Eu, tipo, eu consegui ter um bom engajamento no começo, mas depois foi mais difícil. Eu falei, cara, não posso depender de vender um apartamento para viver, né? Para viver, né? Eu falei assim, daí eu fiquei... E lá o cara falou, cara, futuramente a gente quer fazer uma sala aqui que abrir um sushi, do lado, anexo ao prédio, né? Eu falei, opa, só que era um projeto, não tinha nada de certeza, né? Daí eu falei assim, esse projeto pode não sair, pode não ter coisa, e surgiu a oportunidade do TG. Foi uma coisa que mexeu muito comigo, assim, porque primeiro, assim, porque eu falei, tu domina. Eu falei assim, cara, primeiro aquele lado do não, assim, vou sair para concorrência, alguma coisa assim, queira ou não queira, por mais que, pô, é meu trabalho, não tô fazendo nada desonesto, mas mesmo que os caras sejam do Grêmio e pro Inter, o cara tem que pensar, né? E tipo o Christian. Só que daí eu consultei meu pai, consultei meu irmão, troquei uma ideia assim com 1, 2 amigos mais chegados. Cara, tu não tá fazendo nada de errado, cara. Se é a tua vontade, tu acha que é uma oportunidade de negócio, e eu enxerguei, sabe? Eu falei assim, cara, inclusive a pessoa que me vendeu falou, cara, se tu botar a mão ali vai ser diferente. Tu é o único cara que pode botar a mão ali e fazer aquilo ali voltar a ser o que era. E aquilo ali me incentivou, né? Tanto é que assim que eu fiz uma mudança, eu resolvi assumir o TG, né? Depois de pensar bastante, vai fazer 10 meses agora, então, hoje daí, né, pela primeira vez também não tem uma sociedade ali, é 100% só meu, então pude colocar tudo que eu sempre quis de peça, de qualidade, de funcionários que eu queria, de como eu enxergo o comércio, então estou ainda em processo de evolução, mas acredito que já conseguimos melhorar bastante ali, né? Graças a Deus o movimento tá bem bom. E paralelamente surgiu o Solpoc também para me comprar. O Solpoc também que é da mesma área, né? Na mesma área, acabei, também tá super bom, e eu abri uma teleentrega que é o Rai Sushi também, né? Então, hoje estou com os 3 negócios. Com esses 3 negócios. Já em primeira mão, ainda esse mês, vamos startar a teleentrega do TG novamente. Era bem forte, mas o antigo proprietário, até pela alta demanda, não estava dando conta e resolveu dar uma segurada. Vai voltar o teleentrega. Agora me estruturei e esse mês ainda voltamos com tudo com a teleentrega do TG, e a partir de agosto estou abrindo esse restaurante que no fim saiu da ideia do papel em agosto. Em se Porto Deus quiser, Belo. estamos abrindo em Porto Belo. E aí, como é um negócio novo, provavelmente depois de abrir em Porto Belo, tu vai ficar um pouco mais lá do que cá.
Num primeiro momento, até assim, startar bem o negócio lá, meus planos é ficar 4 dias lá. Tu vai fazer esse aqui. sacrifício de ficar lá em Porto Belo? É. Que triste. Que tristeza, hein, Preto? Que decisão difícil, hein, velho? Que decisão complicada. Futebol na beira de praia. Lá nem chover não chove lá, cara. Por falar em futebol, o Anderson Aga esteve aqui agora recentemente no TAF, e aí ele é apaixonado por si. Quando ele voltar aqui, nós vamos combinar, nós vamos levar a turma toda lá no TG. Nós vamos combinar isso aí. Eu pensei em te mandar mensagem, só que daí, bem coincidentemente, graças a Deus, no final de semana que teve o TAF, aí eu ia jogar até convidados ali com o Braz e tal, e aí eu peguei, surgiu uma oportunidade de trabalho e eu tive que ficar 9 dias fora e eu acabei não estando aqui. Sim, porque se eu tivesse aqui eu tinha te ligado. Legal, porque eu sei que é da tua área, eu sei que tu gosta e ia ser bem bacana. Mas na próxima compromisso que nós vamos levar ele lá no TG para bater um papo lá. Como eu disse, fazer uma retrospectiva, né? Em questão de 10, 11 meses, a minha vida deu um giro de 360 graus, né? Numa sociedade de 10 anos... Hoje, praticamente 5 negócios novos, né? Morando em outra cidade também que eu vou... Então, eu sempre digo, né? Uma coisa que eu levo para mim, a diferença entre o fracasso e o sucesso, às vezes, está em uma tentativa a mais, né? Acho que a gente não deve Às vezes o cara tá 1 metro do ouro. Eu acho que, né? Eu vejo, assim, que às vezes a gente não pode ser aventureiro, né? Mas eu acho que, às vezes, a oportunidade passa e a gente tem que... Tem que dar uma peitadinha. Tem que dar uma peitadinha, ainda mais se a gente consegue enxergar que tem, assim, nada na vida é garantido 100%, né? A gente faz tudo do melhor para dar certo, né? Mas nada é garantido, né? Mas se tu consegue enxergar que tu tem potencial, que tu vai botar carinho, amor e dedicação, eu vejo que é só startar um negócio que vai para frente. Mas sabe que tu chegou aqui tu chegou num patamar aqui que tu não escolhe mais. É igual o deputado, governador. Tu não pode mais sair do mercado. Porque quando tu saiu da sociedade, o pessoal... Eu sei porque eu tô todo dia com cliente. O pessoal tá dizendo assim, o Fabiano saiu... O que será que ele vai montar, né, cara? O pessoal já fica na expectativa de tu fazer alguma coisa. Tu não pode mais sair do ramo gastronômico. Tu pode fazer outras coisas, mas tu tem que ter algum... Tanto é que eu acho que o cara te procurou porque ele sabia que tu não tava mais lá. Provavelmente. É igual o jogador quando fica sem clube. Diz assim, vai jogar onde agora, né? Eu falo assim sempre, né? Não é fácil. Vocês, né, deve ser, a área do comércio, ela é assim, às vezes não tem sábado, não tem domingo. Isso mesmo. Né, às vezes o cara olha, acha que eu tô ali só de noite. Pô, eu sou o primeiro, às vezes de manhã eu tô ali, eu sou o primeiro a chegar, às vezes o último a sair. Né? Agora que eu tô, como se diz, com gerente, tô até por conta de ter que viajar. Não é fácil, mas o que motiva a gente, o que é gratificante, é assim quando a pessoa, cara, teu sushi é bom, cara, não vejo a hora de comer o teu sushi, ou como assim, né, esse elogio, te agradeço, Chicão, assim, das pessoas ver o cara como referência, assim, o cara lá, bota carinho, isso aí é uma coisa que esse tipo motiva a gente de continuar sempre assim, sempre a crescer, né, e às vezes a gente não se dá conta, assim, das vezes como a gente pode influenciar as pessoas, né, eu nunca me esqueço uma história que tinha um casal que vai todos os domingos, né, Todo domingo. 7 horas é o primeiro cliente a chegar. E mais certo que a missa. E sempre eles vão tá lá. Não, pode não acontecer a missa. Mas o sushi só tá. Todo domingo. Todo domingo. Daí era ele, a esposa e os 2 filhinhos, né? Um deveria ter uns 6 anos e o outro uns 9. Aí, pela primeira vez, eu vejo ele sem os 2 filhos, né? Aí eu falei, o que aconteceu? Ganharam um Vale Night, até brinquei, né? Cara, nem te conto. Os 2 estão impossível. Já tirei videogame, já tirei da escolinha, já fiz tudo. Nada resolve. Só consegui achar um castigo que tá adiantando. Tu não vai no sushi. Olha, daí tá resolvendo. Não, daí eu falei assim, não. Essa é boa, eu até achei assim, cara, às vezes a gente nem se dá conta, né? Pô, mais importante que o PlayStation, cara. Não, daí ele falou, cara, a única coisa que eu tô conseguindo botar os guris na linha é dizer que domingo tu não vai no sushi. Agora eles estão começando a coisa, porque eu já tirei tudo e não adiantou, cara. Aí o cara. O sushi tá me ajudando. Né? Parabéns pra esse pai aí, tá? Pô, foi criativo. Mas parabéns, cara. Pô, hoje em dia não é fácil, cara. Eu tô com um ali de 4 anos, cara. É negociação todo dia. E às vezes o pessoal vai dar, não deixa. Esse pai aí foi fera, cara. E uma outra lição assim, que eu trouxe, assim, também incentivo, eu nunca me esqueci. Eu estava numa academia, que era o primeiro dia na academia, eu estava fazendo esteira e uma senhora conversando com a personal e falando assim, voltei ontem de Nova York, sabe que eu fui em 3, 4 restaurantes, olha, nenhum sushi bom, não vejo a hora de chegar lá e ir no restaurante tal para ir comer, aí eu do lado, daí agora eu falo, ele que é o coisa. Então são coisas assim que a gente vê, às vezes a gente nem imagina, mas não mensura, né? Numa academia ou até um castigo de uma criança. É um produto que tu tá gerando, né? E daí até um treinamento que eu dou para os meus funcionários, que eu falo, cara, o pessoal sai da sua casa,
se arruma, cria uma expectativa. Pô, a gente tem que tratar Quer ter como uma se você experiência, estivesse recebendo uma visita, cara, um amigo, né? Eu sempre falo, né? Por causa que, pô, é a nossa casa. Então eu vejo, cara, quantos pedidos de casamento ali eu já vi, comemoração de aniversário, Imagina. de coisa. Então a gente está proporcionando uma coisa, então é uma coisa que eu prezo muito, dou muito valor também, é o bem-estar e o atendimento, né? Assim, pequenos detalhes, o ar-condicionado tá legal, higiene, são coisas assim, um bom atendimento, né? Cordialidade, o garçom ser educado, isso aí são coisas assim que eu não abro mão, né? Uma coisa que eu tô sempre, toda semana fazendo reunião e batendo na tecla, que eu acho que é bem importante também, né? E esse negócio novo em Porto Belo, o que tu pode dar de spoiler pra gente? O que o pessoal vai encontrar? Que tipo de restaurante que vai ser lá? Então, para variar, eu sou o de quebrar os paradigmas. Eu sei que ele vem com novidade. Então, assim, vou adiantar, né? Vai ser um restaurante japonês com uma temática e uma localização maravilhosa ao lado do Rio Perequê, de frente para o Caixa d'Água, onde vai ser o novo Hard Rock Café. Então vai ter uma vista e localização deslumbrante, inclusive quem quiser ter acesso de lancha e jet pode encostar e entrar no restaurante, vai ser uma coisa bem legal. Bom, agora tá tudo certo. O que tava me pegando era isso, né? Será que a lancha conseguiu encostar? Como é que tu ia botar a tua 30 pés ali, Pois né? agora já casei, ó. Vamos encostar ali, já vamos subir lá pro sushi. E daí, assim, na região, cara, ninguém trabalha com buffet. Lá? É não tudo existe. à la carte, ou é sequência, ou Tá. eu vou quebrar isso aí, vou botar um buffet com qualidade lá, vai ser um primeiro na região ali, vai fazer isso aí. Caraca. Então é uma coisa que eu acredito que vai dar certo, né? Já tem tudo para dar certo, porque hoje existe um desperdício maior nessa área, assim, quando tu opta pelo buffet. Não tem 100% também uma qualidade no à la carte, mas eu vejo que hoje o ser humano, assim, cada vez tem menos tempo. A pessoa às vezes quer sentar, já quer se servir. 40 minutos tá saindo. Não, no caso do buffet tu já te... Sim, sim. Eu vejo que tem gente que às vezes nem larga a bolsa, o celular já sai se servindo, depois vai sentar. O pessoal já quer comer, já quer ir para casa, às vezes está com filho pequeno. Tem muito disso também, tá com pressa, tá ligado? Eu vejo assim, pô, tu vê um segredo do McDonald's, coisa que é o tempo de... Né, hoje tu diz, pá, tô com pressa, vou comer alguma coisa. O cara pensa já numa coisa rápida, né? Então o buffet tem essa qualidade de tu chegar em 5 minutos tu tá comendo. É isso mesmo. Né? Então eu acho que... Tudo coisinha fresquinha. O cara quer hoje uma coisa mais... Tem opção, mas o cara que quer uma coisa mais rápida, quer passar ali, pegar umas peças e ir para casa e comer em casa. Atende os dois públicos. Então, o que eu poderia adiantar, que eu vou fazer uma coisa que já não existe na cidade, que é uma inovação ali que eu vou comprar, como se diz, a briga. E vou botar todo o carinho aí para dar... E vai dar certo, eu não tenho dúvida disso. Eu queria só que tu voltasse para... Como é que aconteceu esse convite para tu ir para Porto Belo? Porque tem uma história meio peculiar aí, como aconteceu esse convite. Não tem uma historinha meio bacana? Alguém veio pra cá, o cara conversou, o cara veio pra cá, pra Criciúma, não tem uma história dessa? Então, quando eu comecei a negociar ali o apartamento, o pessoal viu ali na minha rede social tudo que eu tinha um restaurante, né? E eles pegaram e fizeram tipo uma surpresa e vieram no restaurante e viram todo visitar. Daí eles falaram, cara... Legal, né? Pô, a gente quer contar contigo, gostamos muito da tua forma, até de... Eles viram, tipo, eu trabalhando, cara, a gente gostou da tua postura, do jeito de tu gerenciar, o que a gente busca, a gente... Né, e eles buscavam alguém que entendiam do assunto, e eu, como eu te falei, tenho essa formação de sushi man, tenho essa experiência, e eles viram que era um negócio que estava certo, né? Então foi onde surgiu essa proposta para abrir o sushi lá, né? Mas eles queriam mesmo, né, cara? Porque vieram aqui presencialmente, cara. O que estão fazendo aqui, tipo? Me pegaram de calça curta. Pegaram de calça curta, né? Mas, graças a Deus que deu tudo certo aí, né? Eu tô bem, assim, motivado, feliz. Acho que toda a mudança, às vezes faz bem, assim, pra gente, né? Então, é uma forma de expandir para uma outra cidade. Eu vejo como uma forma de crescimento. Então, bora botar a cabeça para pensar aí. O tempo fica mais curto, mas é satisfatório também ter o prazer de começar uma coisa do zero, né? Botar tuas ideias, assim, então tô bem feliz aí com esse novo desafio. Que legal. Então, agosto já tem nome, cara?
Tem, cara, mas... Não pode falar ainda, porque tem registro de marca, eu a sei gente como é tem que todo funciona. um planejamento de marketing, tudo que eles querem soltar, tudo, né? Então, a única coisa que eu posso, assim, que não queria... Já tem nome, mas não posso falar qual é. Só posso garantir que não é TG. Né, vai ser um outro... Outro nome. Um outro nome, e também não vai ser só pouco também. Não vai ser só pouco também. Mas é a única coisa, assim, como a gente tem como se diz, um planejamento de Tem que marketing ser. da empresa lá, Tem que eles ter. querem Tem fazer que ter. um primeiro momento a divulgação deles, aí só a questão do nome que eu não... Mas pode ter certeza, quando eu tiver a data certa da inauguração, vocês serão meus convidados para estarem Imagina, lá. será uma Faço honra, questão cara. de Será uma honra lá passar um convidar final de vocês lá. semana e já conhecer o restaurante, o teu restaurante teu lá. de lancha, né? De lanche. 30 pés, Preto? 30 pés. Que isso, hein, nego? Que Cara, que isso? dá pra fazer um churrasco atrás, né? Ah, é? Uma vez me contrataram pra fazer a propaganda da lotérica, lembra disso aí? Lembro. E aí era de lancha, cara. E aí foi a única vez que eu andei de lancha. É diferente, tá? É, Ah, não. experiência diferente, né? Então Não, tem que dar maravilhoso uma é. bandinha. Tu atraca lá e fica em cima da lancha, né? Mergulha, volta, faz uma carne, resenha, Bacana, só bacana. JBL tocando. Bacana. Ali bacana. vai ter bastante disso. Porto Belo tem bastante disso. Eu fui, cara, até uma coisa que foi bem legal, antes desse projeto, eu fiquei 10 dias em Miami, né? Fui fazer uma pesquisa dos restaurantes, porque Miami é uma das cidades mais náuticas que existe, né? Eu nunca vi tanta lancha e jet ski lá, e muito restaurante à beira disso aí, né? Então, como ali a proposta é e a localização é, eu tive bastante, assim, experiência de restaurante da vida náutica, né? Mas ali Porto Belo, principalmente, que eles estão fazendo agora essa navegável, o Rio Perequê, e antes tinha uma ponte que não passava jet nem lancha, né? E agora essa ponte está pronta, 7 metros de altura, vai passar qualquer embarcação até 40 mil pés, se eu não me engano. Então, ali vai movimentar muito. E todos os apartamentos que estão sendo feitos na orla, quase todos têm uma vaga de jet ski também. Tu sabe que agora o mercado imobiliário de Itapema, ele é bom, claro, mas agora a bola da vez é Periquê, né? É, por causa que... Todo mundo indo pra ali, diz que o Hard Rock também vai sair, vai... É. E o que eu vejo, assim, da grande vantagem de Porto Belo é que ela está crescendo preparada. Que eu notei em balneário tudo, tipo, deu o boom e os caras não estavam preparados para alagamento, esgoto, rua, estacionamento. Porto Belo já não. Antes dos prédios, pode ver, já tem... Teve um planejamento estratégico. Tem um plano diretor, diretor lá, né? né? O que acontece lá que eu achei... não me fala a palavra agora, mas não sei o que, outorga. O que acontece? Lá, Porto Belo, ele só podia ser construído até 4 andares. Eles criaram uma lei que a partir do 4º andar, tu tem que pagar tipo um imposto para cada andar que tu... E é raro o apartamento que não tem acima de 30 andares lá agora. Então, o que acontece? Esse dinheiro, se eu não me engano, 80% vai para uma associação dos construtores e 20% vai para a prefeitura. Então, ruas, quadras poliesportiva, esgoto, quem está fazendo tudo não é nem o... É a associação. É a associação. Através dessa lei, legal. Através disso aí. Então, assim, é uma cidade que está se preparando para receber o turista, para receber os moradores, né? Ali está sendo feito também o Viva Park, né? Vai ser o maior bairro da América Latina, com previsão de 35 mil habitantes só nesse bairro. Então, uma cidade Caraca. assim que... E a vantagem de Porto Belo que... É tipo um condomínio fechado aberto. Legal. Não, mas é outro patamar. Que tu vê, por exemplo, às vezes, balneário, tu só enxerga balneário aquela orla. É só em volta da orla, né? Porto Belo, eu acho que está 30% explorado. 70% é mata nativa ainda. Então tem... E da BR para lá é muita indústria. Então, Porto Belo não cresce só beira-mar, até porque beira-mar não cresce porque a primeira quadra só pode ter casas ou pousadas. Não pode ter nada de acima do 2º andar para não ter incidência de sol, poder ter mais sol e qualidade na água e na praia. Tem Então, todo um cuidado. Todo um cuidado. Então, Porto Belo está crescendo muito da BR para trás, com indústrias, e da BR, o maior campo de golfe iluminado da América Latina, Porto Belo. Então, assim, tudo eles estão Tá com uma infra legal. Um dos mais aeroclubes, não sei quantos tem ali já. Então, assim, ela está crescendo devagar com desenvolvimento e com estrutura, né? Então, eu vejo, um dos motivos eu até aceito, né? É que eu vi esse desenvolvimento organizado e com certeza vai aumentar moradores, tudo, né? Então, imagina. Tô bem empolgado aí para esse novo desafio. Legal. Cara, quero te agradecer demais por ter vindo bater o papo com a gente. Contar um pouquinho da tua história, dos teus projetos de vida aí. Que nada, né? Que virada boa que teve aí nos últimos meses. Que Deus continue te abençoando e iluminando teu caminho, irmão. Eu que agradeço, Diego.
Chicão, obrigado aí pelo convite. Um prazer estar com vocês aí. Vocês são uma referência aí pra mim também. E vamos marcar aquele futebolzinho, vamos levar nossa... Não, me leva. Se me der só 15 minutinhos, tá bom já. Eu vou pro Pacau depois. Os jogos foram no time dele, tá? É? Não, é matador. É matador, esse aqui é meu maestro pifador. Quando joga na meiuca, ele deixa de fazer o gol pra dar o gol pra mim. Aqui não era pra ser zagueiro, aqui era pra ser meio pra frente. Não, esse ele a perna comprida, ele rouba a bola e distribui aqui, ó. Depois nós vamos armar, depois te contar um pouco mais detalhes sobre isso aí, tá bom? Se eu pegasse um empresário bom, né, cara? Fechou, Pretinho? Episódio 196 tá na área. Tá entregue. E agora nós vamos marcar na verdade, uma ida aqui no TG e na inauguração lá. Nós vamos marcar, porque a última vez que eu fui contigo, nós não podemos mexer nesse ritual aí. Nós vamos no jogo do Tigre e depois no TG, certo? Tá combinado, gente. São meus convidados. Estaremos lá. Gente, um beijo no coração. Até semana que vem. Tchau, tchau.